Ohayou minasan Josué des. Estamos iniciando mais uma aula de japonês e nessa aula eu gostaria de explicar a vocês o que é radical, certo? Radical dentro de uma língua é a parte que não muda da palavra e é nela que se traz a carga do que aquela palavra representa. Esses exemplos que vocês estão vendo embaixo, a parte vermelha é o radical. Note que essa é a parte que não muda e se a palavra for uma palavra nominal, do tipo substantivo ou adjetivo, você encaixa sufixo no final dela para formar novas palavras. E se for uma palavra verbal, você encaixa as desinências para dar novos sentidos àquela palavra. Em japonês, o radical, eles se juntam, eles têm uma ideia, eles se juntam para formar novas palavras. E aí, o mesmo radical, ele pode ser usado em diversos kanjis. Dependendo da necessidade do kanji, certo? Aquele radical pode estar lá. E ele vai ser escrito do mesmo jeito. Dê uma olhadinha nesse exemplo. Os kanjis são compostos por radicais, certo? Vocês encontram em vários livros a sequência dos principais radicais. Então, eles se juntam para formar novas palavras. Imagine aí, guarda é um policial. A etimologia da palavra diz que ele serve para proteger algo, certo? E roupa é algo que se veste, certo? Quando você junta guarda-roupa, essas duas palavras em português servem para formar uma outra palavra que é um móvel. Que se você fizer o estudo da palavra, vai ver que tem mais ou menos o mesmo sentido. Guardar as suas roupas, certo? Da mesma forma que nós juntamos duas palavras, que é o processo de formação de palavras por composição. Para formar uma nova palavra, os kanjis também passam por esse processo. Vários radicais se juntam com ideias diferentes para formar um novo significado. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aí do kanji ai. O kanji amor, que eu já ensinei, né? Eu não vou colocar como exemplo um kanji novo, porque o que interessa é a explicação. Eu mudei as cores aí para vocês verem que esse kanji ele é formado por 4 radicais. Alguns são gramaticais, não tem tradução, e outros sim. Por exemplo, a parte azul é o radical tsume, certo? Que significa garra. A parte vermelha é o radical peki. A parte cor de uva é o radical kokoro, que significa coração. Coração no sentido de sentimentos, porque coração no sentido de órgão é haato. E o último lá de baixo é shu. Juntando esses 4, vai formar o kanji de amor. Deu para entender, né? Então, nota-se que os radicais eles se repetem. Então, se você aprender a fazer aquele radical, escrever da maneira correta, quando ele aparecer em outro kanji, você já sabe que ele vai ser escrito daquela forma. Conforme você vai treinando, você vai pegando o macete, porque você vê a união dos radicais que você já aprendeu a escrever, fica mais fácil. Dê uma olhadinha nesse outro exemplo. Em japonês, a maneira como se deve ordenar a sequência dos traços, tanto dos radicais quanto dos kanjis completos, se chama shodo, que é esse kanji que está aparecendo aí na tela agora. Vamos falar sobre os radicais? Os radicais eles se juntam em vários kanjis para formarem significados diferentes, certo? Nós temos aí shodo, dokusho, uta, gaishoku, ongaku, gaki, nihongo, benkyo, ki, ri, shigoto, gekijō, dobutsu, nan e ai. Nós já vimos todos esses kanjis em aulas passadas. Dê uma olhadinha aí como se repete. Shodo e dokusho possuem o mesmo radical, ok? Já esse quadradinho que vocês estão vendo em dokusho, ele também se repete em vários. Isso quer dizer que na hora de escrever, você vai escrever usando a mesma sequência. Com o tempo a pessoa vai pegando o macete natural dos radicais e se torna fácil escrever os kanjis. Olha só isso agora. No início de shodo, no final de dokusho, no início de nihongo e assim por diante. Mais outro exemplo.
esse radical que parece um 5, esse radical do início de NaN, né, que inclusive tem um exemplo dele aí embaixo, certo? Esse mesmo início de radical do Go, de Nihongo, também no início de Dokusho. Esse radical que se chama Kokoro, que não vai ser lido assim, né? Ele também é usado em vários outros kanjis. Dependendo do kanji, ele fica grande, ele fica apertadinho, mas ele é usado. Olha aí, mais outro exemplo. Outro exemplo. Esse radical de NaN, ele é usado 2 vezes lá em Uta, que é canção. Quer dizer, 2 coisas diferentes, mas na hora de se escrever esses 2 kanjis, a sequência vai ser sempre a mesma. Olha aí outro exemplo, no início de Gai Shoku, que também faz parte lá de Na, de Namae. Outro exemplo. São diversos exemplos. Note que nesse aqui, ó, o mesmo radical, em um local, que é em Dokusho, ele está bem pequenininho. Já em Benkyo, ele está esticado para entrar outro pedaço de outro radical nele. Outro exemplo. Outro exemplo. Tá certo? Então esses radicais eles vão se juntando. Na hora que eu for explicar a sequência de um kanji, quando você vê um radical que a gente já estudou, esse radical vai se repetir, tá ok? Então, em exemplos como Shodo e Dokusho, eu só vou mostrar como se escreve um deles, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido e eu vou começar a mostrar agora uma nova seção de kanjis, os kanjis que já passaram, porque o estudo de kanjis é importante. Cada grupinho de kanji que nós estudarmos, eu vou colocar a sequência no final das aulas para que vocês tomem nota e aprendam a sequência correta. Se você não sabe onde encontrar a sequência correta de kanjis, pelo menos os que nós estudávamos na nossa aula, eu vou colocar, tá certo? Muito bem, nós vamos iniciar mais uma sessão de kanjis. Esses kanjis estavam na aula 76, que é a aula que nós falamos sobre os hobbies. E vamos começar com o primeiro kanji, que é exatamente Shumi, que significa hobbies. São 23 traços, porque são 2 kanjis juntos, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Moichido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pronto, vamos para o próximo, que é o kanji NaN, que significa o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moichido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Agora nós vamos para o próximo kanji, Dokusho, que significa ler 24 traços. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Moichido.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muito bem, nós vamos para o próximo, que é Shodô. Note que o primeiro kanji de Shodô é igual ao último de Dokushō. Então eu só vou preencher o segundo kanji, mostrar o segundo kanji. Tá ok? Ó, eles se repetem, então não precisa fazê-los. E Shodô significa o estudo da sequência correta dos kanjis. Então nós vamos ver apenas o segundo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 traços. Moichidô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse último ele é um traço completo. Vamos para o próximo, que é Uta Kanta. São 14 traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moichidô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Note que nesse kanji possui dois radicais iguais. Vamos para Su, de gostar. A sequência desse kanji é estranho, mas está correta. E é aí onde está o estranho, né? Esses dois próximos traços. 2, 3, 4, 5. Moichidô. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o próximo, que é Ryori, o último. Como são dois kanjis, nós vamos ver o primeiro, depois o segundo, e vamos terminar essa sessão de kanji com esse, tá ok? Que significa cozinhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moichidô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos agora para o segundo, que possui 11 traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moichidô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós vamos terminar a nossa sessão de kanjis aqui. Na próxima aula, ou nas próximas aulas, eu coloco a continuação dos kanjis da aula 76, né, que falando sobre os hobbies. E também nós vamos ver os outros kanjis que faltaram, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem tudo. Vocês já têm uma grande quantidade de kanjis para memorizar, mesmo porque meu tempo não dava mais para apresentar outros kanjis. Mas se vocês ficarem com esses para treinar, já é o bastante por enquanto. Tá ok? Então, matanei!